Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer à igreja, as orações pela minha vida. Esse final de semana foi orado que eu estou com uma dor na coluna, mas estou bem melhor, graças a Deus. Deus é bom em todo o tempo, né, irmãos? Estamos aqui nesta noite, uma noite de oração. E eu estava perguntando a Deus, que era que o Senhor queria que nós meditássemos. E Deus falou ao meu coração o tema deste culto. E eu queria meditar com vocês sobre oração. Eu sei que a oração é algo que se tem falado muito, né? Desde que o Senhor alcançou os nossos corações, que antes nós rezávamos, e o Senhor alcança o nosso coração e a gente aprende a orar. Então é isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Mas antes, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa. Uma noite, ó Deus, um culto de oração, Pai, onde nós viemos buscar a tua presença, buscar a tua face, orar diante do Senhor. Deus, nesta noite, Pai, a qual o Senhor, Deus, tem falado tanto ao meu coração sobre esse tema. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, me dê sabedoria para ministrar o que o Senhor já falou comigo, o quanto eu já aprendi de Ti, Pai, e que a minha igreja nesta noite possa compreender também, Senhor, o propósito, Deus, da oração. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa a minha vida, e eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do verso 5. Nós vamos ler do 5 ao 8. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Amém. Irmãos, como eu falei, quando o Senhor alcança o nosso coração, nós somos convidados a orar, a aprendermos a orar. Mas o que é oração? É algo bem simples. Oração é uma conversa com Deus. Oração é um diálogo. Assim como você conversa com seu esposo, com seu pai, com a sua mãe, é uma conversa íntima. E nós sabemos que o nosso Deus é soberano. E Deus é soberano, mas o fato dele saber todas as coisas, porque Deus sabe de tudo. A palavra do Senhor vai dizer, antes da palavra ser formada, ele já sabe. Então, eu vou orar a um Deus que sabe de tudo. Às vezes nós encontramos até pessoas que está ficando frio na fé, frio na oração, justamente por pensar assim: Deus é soberano, na soberania de Deus, nos decretos de Deus, antes de o mundo ser formado, Deus já sabe tudo. Então, o que eu vou dizer a um Deus assim? Só que, irmãos, Deus determinou nos decretos dele que o nosso diálogo com ele é através da oração. E isso não pode ser mudado.
Embora que vocês encontrem pessoas aí na internet falando sobre isso, e o que é que eu percebo é que as pessoas estão ficando frias na oração. Porque Deus já sabe tudo, Ele é soberano e Ele é mesmo. Não vou orar. Só que está tudo errado. Porque nos decretos de Deus, Ele também determinou, na soberania dEle, que o nosso diálogo é através da oração. E não vai mudar. Querendo você orar ou não. O elo é a oração. A ponte é a oração. E por que a oração é tão importante? A oração é importante porque ela nos ajuda a ficar mais próximo da vontade de Deus. Porque nem eu e você sabem qual é a vontade de Deus para nós. Quando eu me aproximo dele, ele começa a revelar a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. E não há meios diferentes. Não adianta você ir por outros caminhos. O meio é a oração. É algo tão simples. É algo que nós temos até um culto para isso. Porque esse culto de hoje, a finalidade dele é orar mesmo. É buscar a face do Senhor. E o nosso maior exemplo de oração, na Bíblia existe vários. Mas eu escolhi nesta noite pegar o exemplo do mestre maior, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de oração. Se você observar nos evangelhos, Jesus sempre estava orando. Aí você diz assim, mas ele era Deus. Sim, Jesus é Deus. 100% homem, 100% Deus. Mas enquanto Jesus esteve no seu ministério, durante 3 anos e meio, ele orou. O tempo todo Jesus estava orando. E Jesus não era falso. Ele orava de verdade. E a gente observa também, lá em Lucas, que antes dele tomar qualquer decisão, Jesus orava. Jesus orou antes de escolher os seus apóstolos. Jesus precisava tomar uma decisão difícil, a escolha dos 12. Foi o que ele fez? Ele vai, se retira para o monte a fim de orar. Ele passou a noite toda orando. E quando amanheceu, ele saiu chamando aquele que Deus o revelou na oração. E aí ele chama os apóstolos. Quando ele enfrentou provações, Jesus orou. Jesus, quando estava ali no Getsêmani, que ia passar por todo aquele sofrimento, e a Bíblia vai dizer que ele orou tanto que a sua alma estava angustiada, e que a Bíblia vai dizer que o suor dele saía sangue, né? Como o sangue da angústia que ele estava. Mas ele foi ali para orar. E disse aos seus discípulos, fica aqui que eu vou ali orar. E ele sabia que na oração, o refrigério do Pai vinha até ele. Então, ele é o nosso exemplo. Ele orou em lugares solitários, ele orou no deserto, ele orou a noite inteira, ele orou antes de multiplicar os pães e os peixes, ele orou depois da multiplicação. Em todo o tempo, Jesus foi um homem de oração. Então, que nós possamos olhar para o nosso mestre. Às vezes nós temos a tendência de olhar para o irmão. A irmã é uma mulher de oração. Amém. Aquele irmão é um homem de oração. Amém. Mas olhe para o mestre, porque ele é perfeito. Nós somos falhos, mas o Senhor não. E quando ele estava no Evangelho de Lucas, certa vez, ele estava orando em determinado lugar, e quando ele terminou de orar, os discípulos lhe disseram, um dos discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus vai e ensina para eles a oração do Pai Nosso. E aquela oração, que é essa oração que está aqui do verso 9 até o verso 14, é uma oração modelo, né? Ele deixou o modelo da oração. Não é para a gente ficar... como nós temos o costume de rezar o Pai Nosso. Não, aqui é só um modelo, porque obedecendo a uma pergunta do discípulo, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensina. E nesta noite eu queria tratar com vocês sobre isso. Como se deve orar.
E talvez você está se perguntando aí, mas irmã, eu já sou crente há 30 anos, 40 anos, e você vem nesta noite tentar me ensinar a orar? Eu já sei orar. Vamos ver se nós sabemos mesmo qual é a oração que agrada ao Senhor? Nesse mesmo porção de texto, eu quero que você fique com sua Bíblia aberta aí, eu não vou sair daqui desse texto. Primeiro, como devemos orar? Nós não devemos orar como os hipócritas. Se vocês observarem aí, quando Jesus está ensinando a ele, o verso 5, e ele vai dizer assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, Jesus está ensinando para os discípulos e para nós que nós não devemos orar como os hipócritas, como os fariseus. Como era que eles oravam? Nós sabemos que as praças são lugares onde ficam muitas pessoas. Então, eles escolhiam as praças e eles gostavam de orar na esquina, no lugar mais visível. E quando eles estavam ali orando, eles oravam em voz alta. Não que a oração que nós fazemos em voz alta seja errada. Não é isso que Jesus está tratando. Ele está tratando aqui porque eles oravam para serem vistos pelos outros. E o próprio Jesus vai dizer que eles já receberam a recompensa. Por quê? Porque se eu estou aqui, como um fariseu, e eu estou aqui para chamar a atenção, e eu elevo a minha voz, e eu faço uma oração muito bonita, muito intelectual, e quem vai passando e olha, e diz, não, ali tem, aquela mulher, ela sabe olhar, olha as palavras dela, como é bonita, olha como ela sabe se expressar. Então, eu já recebi a recompensa de vocês. Vocês já me elogiaram. Já mostrei para vocês que eu sou uma mulher de oração. Eu estou me colocando aqui na posição de um fariseu. E era isso que eles faziam. Por isso que Jesus diz que eles já receberam a recompensa. Por quê? Porque eles já foram elogiados. As pessoas ele já se apresentou para as pessoas. E por onde ele passava, lá vai um fariseu, que ele gosta de orar, ele ora muito bonito. Então, como se deve orar? Não sendo como fariseu. Não orando para que os outros vejam que você está fazendo. Porque nada melhor, irmãos, de que a melhor oração é no secreto do pavilhão, onde você não está sendo visto por ninguém, mas pelo Todo-Poderoso, que ouve as nossas orações. E Jesus vai dar o conselho para os discípulos. O conselho está no verso 6, que ele diz assim: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, será se nós só vamos orar dentro do quarto? No primeiro século, quando eles leram essa passagem, muitos entenderam literalmente. E eles na igreja não tinha mais oração, porque eles só queriam orar dentro do quarto. Porque Jesus está mandando orar no quarto. Só que, irmãos, quando ele diz, entra no teu quarto, ele está pedindo para você ir para um lugar a sós com o Senhor. Pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser um lugar específico onde você possa orar ao Pai. E ele diz que em secreto ele te recompensará. Lembra do fariseu que está lá na praça, orando para que todos vejam? A recompensa foi ser visto pelos homens. Aqui não. No secreto do Senhor, no quarto, é onde você e eu vamos colocar as nossas petições. E ali há uma diferença em orar em público e orar no secreto. Quando eu estou orando em público, até aqui na igreja, nós que dirigimos cultos, e Neta acabou de fazer isso, e você vai orar, você pensa no que você vai orar. Eu estou diante de um público, então eu não posso falar de qualquer jeito, eu tenho que ter mais cuidado na minha oração.
Mas quando eu estou a sós com Deus, eu posso até orar e no meio da oração eu esquecer o que eu disse. Não sei se já aconteceu com vocês. Será só comigo? Eu estou orando e de repente na minha cabeça ali com o Senhor, eita, meu Deus, será que eu desliguei o fogo? Será se meu filho está bem? E eu na oração. Acontece ou não, irmãos? Acontece. E aí você vai, se eu estivesse aqui com vocês, eu ia ficar com vergonha de dizer isso, mas eu a sós com o Senhor, ô Senhor, me perdoe, traga à minha memória o que eu estava dizendo. E o Senhor em secreto, Ele vai ouvindo a nossa oração e vai nos ajudando. E ali quando eu estou no secreto com o Senhor, eu vou revelando quem eu sou para o meu Deus. E é interessante que Ele pede para que os discípulos façam isso. Entre no quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E ele dá outro conselho no verso 7. Ele diz assim: e orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumo que se eu muito falar, serão ouvidos. E agora? O que será que são essas vãs repetições? Irmãos, vãs repetições são orações longas, sem propósito, sem você entender o que você está falando a Deus. Porque há um diálogo e eu preciso me expressar para Deus. Então, eu não vou ficando orando, jogando palavras fora. Vocês lembram quando Elias estava ali no Monte Carmelo, que os pagãos foram orar a Deus com relação aos profetas de Baal? Não sei se você já prestará atenção, mas quando os profetas estão orando, eles passam o dia todo orando, né? Jogando palavra ao vento. Os pagãos, jogando palavra, eles se cortam, ele faz tudo. E Elias até zomba dele. Diz, ore mais, porque quem sabe o Deus de vocês está dormindo, está passeando. E aí eles passam o dia jogando palavra fora. Eles passam o dia usando palavras vãs, palavras sem entendimento, até porque o Deus dele é um Deus morto. Mas aí vem Elias, ora ao Senhor na simplicidade, Deus manda fogo do céu, pega o holocausto, queima tudo e a bênção está ali em 1 Reis. Olha só o que é que acontece. E Jesus está dizendo aqui para os discípulos e para nós nessa noite, que não devemos usar de vãs repetições. Então, quando nós formos orar ao Senhor, não vamos ficar jogando palavra fora, sem saber o que vamos dizer. Vamos ser práticos, abrir o nosso coração. Se você não sabe orar, Senhor, não sei orar, me ensina. E o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração até o que nós vamos dizer a Deus. Isso é precioso, irmãos. Porque quando nós somos novos na fé, o que é que acontece? A gente não sabe orar. A gente chega numa reunião e as pessoas dizem, ora aí, e você faz, eita, não sei. Eu sabia rezar, mas orar eu não sei. Então, com o tempo, o Senhor vai nos ensinando. Porque o que é oração? É uma conversa com Deus. E será se nós temos conversado bastante com Deus? Vamos refletir sobre isso. E aí ele dá esses conselhos de não usar vãs repetições. Aí o verso 8 ele vai dizer, não vos assemelheis, pois a eles, aos fariseus, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhes pensai. Então assim, o Senhor sabe tudo que nós precisamos. Ele conhece todas as coisas. E é interessante, irmãos, porque quando nós temos a certeza que o nosso Deus nos ouve, que Ele atende o nosso clamor, mas há alguma coisa que impede essa oração. E o que impede a nossa oração é o pecado. Você sabia que o pecado nos afasta do Senhor? Que Ele impede de ouvir as nossas orações? A gente ora, o Senhor ouve, mas Ele não atende, porque tem algum empecilho. E um dos empecilhos, quando eu estava meditando nessa palavra, quando Jesus vai aqui ensinar a oração do Pai Nosso, e eu não quero me deter na oração do Pai Nosso, que ela é só um modelo para nós,
Mas é interessante, porque no verso 14 e no verso 15, aí do mesmo capítulo, tem algo que pode nos impedir de o Senhor nos atender, que é a questão do perdão. Porque ele vai dizer assim, olha, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, isso é sério. Porque às vezes nós vamos para o secreto do Senhor, orar ao nosso Deus, e o nosso coração está lá, ferido, sem liberar um perdão, muitas vezes com mágoa no coração, e isso é um impedimento do Senhor nos atender. Porque Ele diz, se você não perdoa os homens as vossas ofensas, o vosso Pai não vai perdoar você. Então, nós precisamos estar atentos com relação à questão do perdão na oração. E antes de nós orarmos, entrarmos na presença do nosso Deus, devemos sim fazer uma reflexão. Senhor, sonda meu coração. Vê o que é que tem aqui. Como o salmista no Salmo 139 diz. Senhor, sonda, tu me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pela vereda da tua justiça. Então, nós precisamos fazer isso no momento da oração, antes de orarmos. Pedir para que o Senhor venha lavar, né, o nosso coração, tirar toda mágoa. E se é necessário pedir perdão a alguém, fazer isso, porque Ele está dizendo aqui, que se nós não perdoarmos, tampouco Ele vai nos perdoar. Então, precisamos estar atentos com relação a essa falta de perdão. E eu estava pensando num louvor, né? Aquele hino da harpa, que nós já louvamos tanto, que o pastor gosta de cantar, que é em fervente oração. E eu estava lendo a estrofe, eu não sei cantar, tá, irmãos? Não vou cantar, porque eu não consigo. E ele vai dizer... Olha como é sério. Em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. No quarto secreto eu vou derramar meu coração diante do Senhor. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Então, antes de nós entrarmos nessa presença gloriosa e orarmos, precisamos deixar, né, o que está nos aquietando, como está no nosso coração, que você sabe como está o seu, eu sei como está o meu, na presença do Senhor, diante do altar do Senhor. E temos a certeza que realmente o Senhor vai nos atender. E o segundo ponto, como se deve orar, é orar segundo a vontade de Deus. Por quê? Romanos 12:2 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Mas muitas vezes nós não sabemos. Eu não sei qual é a vontade. Eu sei a minha vontade, o que eu estou querendo colocar diante do Senhor. Mas qual a vontade de Deus para nós? Lá em 1 João, e os alunos, eu não sei se já chegaram, 1 João 5, ainda não, né? Mas vão chegar lá. E quando vocês chegarem lá, 1 João 5, 14 e 15, vocês vão ver que ele vai dizer assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Qual é essa confiança? Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, o quanto lhe pedimos, estaremos certos de que obtemos os pedidos que faremos. Irmãos, é muito maravilhoso saber que nós temos a confiança de colocarmos os nossos pedidos diante do Senhor, sabemos que Ele nos ouve e Ele vai nos atender segundo a sua vontade. Porque tem coisas que nós, quando vamos pedir ao Senhor, a gente pede. E lá na frente você vai dizer, aí o Senhor não lhe dá. Por que o Senhor não lhe deu? Porque não era a vontade de Deus para você. Aí lá na frente você vai dizer, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor não me atendeu àquela oração. Porque se o Senhor tivesse me dado aquilo que eu pedi, não era bom para mim.
Eu já orei várias vezes por causas, e orava e nada. Mas Jesus, aí depois Senhor, obrigado. Por que o Senhor não me deu? E Ele sabe por que não me deu. Porque aquilo não era a vontade de Deus para mim. E muitas vezes aquilo que você pede diante do Senhor não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas Ele está ouvindo. Ele só não vai atender. É como um pai. Nós que somos os que são pais aqui. Seu filho chega para você e pede, né? E pede, mãe, me dê aquilo, eu preciso. E você está vendo, que você sabe que não vai dar porque vai ser prejudicial para ele. Mas ele não está entendendo, mas você como pai, você não dá. Deus é do mesmo jeito, porque a gente não sabe como pedir. E Jesus, lá no Getsemane, quando ele ia passar pelaquela situação toda, ele ia receber todo aquele cálice do pecado da humanidade. E Jesus estava muito triste. E ele vai orar a Deus e ele diz assim: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Ó Deus, Pai, eu não estou aguentando. Passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus entendia que a vontade do Senhor para a vida dele era melhor. E ele enfrentou ali a cruz, tudo aquilo, mesmo doendo, mas ele foi para obedecer à vontade do Pai. E nós precisamos também entender, assim como Jesus, a nossa vida deve estar voltada à vontade do Pai. E na nossa oração, procuremos alinhar na vontade de Deus. E a oração eficaz é essa. É a que é feita segundo a vontade de Deus. E será respondida ao seu tempo e à sua maneira. Então, meus amados irmãos, as orações que você faz na sua casa, a oração que você faz aqui, em todo tempo, tenha certeza de uma coisa: se ela está alinhada à vontade de Deus, Ele vai responder agora no tempo dele. Não é no nosso, porque Ele sabe qual é o melhor para nós. E o outro ponto que nós devemos aprender na oração é ser perseverante. Não tem pessoas que desistem fácil? Tem pessoas que por qualquer coisa desistem. E uma pessoa perseverante é uma pessoa que não desiste facilmente. E olha que Jesus gosta desse povo, que não desiste facilmente. É uma pessoa firme, resoluta, convicta daquilo que quer. Uma pessoa perseverante. Se você passar um pouquinho aí a sua folha da Bíblia, você vai ver em Mateus 7. Ele também vai dar uma lição quando está incitando os discípulos a orarem. Mateus 7,7 vai dizer assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Então, o Senhor está incitando os discípulos a orar. E Ele vai dizer: olha, peça. Peça por quê? Porque eu vou dar. Busque por quê? Porque você vai achar. Bata, porque vai ser aberto. Então, irmãos, isso tem a ver com perseverança. Jesus valoriza tanto a perseverança na oração que contou aos discípulos uma parábola. Vocês conhecem a parábola de Lucas 18? Uma parábola bastante conhecida. E Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que eles deviam perseverar. E devia também, meus amados irmãos, orar sempre e nunca esmorecer. Porque é isso que a parábola diz. A parábola vai dizer que existia uma viúva e que essa viúva tinha uma causa diante do juiz. A parábola é essa. E ele vai contando e vai dizendo que essa viúva, toda vez que via esse juiz, ela começava a importunar o juiz. Juiz, dá-me a minha causa. Dá-me a minha causa. Ela importunou tanto que o juiz, e a parábola vai dizer que este juiz não temia a Deus e nem temia aos homens. Olha como o juiz era cruel. Mas essa viúva, ela importunou tanto,
este juiz que ele disse: eu vou dar logo a causa a essa viúva, porque só assim ela vai parar de me importunar. E Jesus conta essa parábola para os discípulos, dizendo assim: olhe, importune, peça, persevere, porque assim como esse juiz que nem temia a Deus nem aos homens, ele deu a causa a essa viúva por conta da importunação dela, e quanto mais vosso Pai, que sabe todas as coisas. E no final da parábola ele diz: porventura, quando o Senhor vier, achará fé na terra? Por quê? Porque quando você desiste de perseverar, você deixa para lá, já está demonstrando que você não tem fé. Porque a fé faz com que você persevere. A fé faz com que você insista. E foi isso que o próprio Jesus incitou aos seus discípulos. E é isso que eu queria nesta noite, que nós parássemos e pensássemos se nós estamos orando verdadeiramente. Irmãos, eu estava lendo um livro de oração, e nesse livro eu encontrei uma história interessante. Os irmãos já ouviram falar em Agostinho. Agostinho, quem foi Agostinho? Ele foi um dos mais influentes teólogos do século I. E o nome da sua mãe era Mônica. Só que Agostinho, a Aline sabe quem é Agostinho, né, Aline? Agostinho, ele era um jovem devasso e completamente resistente ao Evangelho. Não sei se você conhece alguém assim. Não quer saber de Jesus, não quer saber de nada. E aí sua mãe, ela orou por Agostinho, sabe quantos anos, irmãos? 40 anos. É muita oração. 40 anos, essa mãe, ela não desistiu de orar pela conversão de Agostinho. Ela jamais desistiu, dia e noite ela orava. Depois de 40 anos de luta, de choro, de oração nos pés do Senhor, Agostinho foi convertido ao Senhor. O Senhor alcançou o coração dele. E Ambrósio, que era um amigo da família, ele vai dizer que um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Eu não sei se tem alguma mãe aqui que tem orado pelo seu filho devasso, que não quer saber do Evangelho. Mas eu quero dizer a você nesta noite, que assim como Mônica orou pelo seu filho durante 40 anos, e ele foi alcançado pelo Senhor, não desista. Não desanime, continue firme, orando, perseverando com o Senhor, lutando com o Senhor, porque você não luta. Ela orou por um filho, talvez seja seu marido, talvez seja sua mãe, não sei por que você tem orado. Eu sei que o irmão Brino tem orado toda quarta-feira aqui pela sua família. Não desista, Brino, continue, porque com certeza o Senhor alcançará os nossos familiares. O Senhor nos alcançou? Quando eu paro para pensar, como o Senhor foi misericordioso. Havia alguém orando por mim. Havia alguém orando pelo pastor. E nos decretos de Deus já estava tudo determinado, o que ia acontecer na nossa vida. Mas aprove um dia que o Senhor, pelas orações, nos alcança, assim como alcançou a sua vida. Então não desista de orar, continue firme, seja perseverante. E outra mulher perseverante foi a mulher cananeia, que os irmãos já ouviram falar dessa história, né? A mulher que tinha a sua filha endemoniada. E essa mulher, meus amados irmãos, ela tinha tudo para desistir. Por quê? Primeiro, quem era essa mulher? Era uma estrangeira. Ela não pertencia ao povo de Deus, era uma mulher gentia. E a sua filha estava possessa, a sua filha estava endemoniada. E aquela mãe se viu no desespero e saiu em busca de Jesus. E quando ela chega até Jesus, é interessante que ela chega a Jesus clamando,
pedindo ajuda. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela encontra uma barreira. A primeira barreira é que os discípulos chegam e dizem assim: despede essa mulher, ela está gritando demais, manda ela ir embora. Primeira barreira daquela mulher: vai embora, mulher, vai embora. E aquela mulher, ela continua. Aí quando ela vai se aproximando de Jesus, aí Jesus: Senhor, tem misericórdia. Aí Jesus disse assim: eu não fui enviada às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviada às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviada para você. E ela: Senhor, socorre-me. Duas posições que aquela mulher tinha. Se fosse eu tinha desistido, irmãos. Eu fui atrás do mestre. Quando eu chego, ele vai dizer que não foi enviado para mim. E depois ele ainda vai dizer que não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Primeiro, eu fui atrás do mestre. Os discípulos mandam, sai, despede essa mulher. Depois ele diz que não foi enviado para mim. E depois ele vai me comparar com cachorro. Meus irmãos, eu tinha tudo para dizer: tchau, vamos embora. Mas aquela mulher foi perseverante. Ela não desistiu. E é interessante que ele vai dizer que aquela mulher, ela vai pedir misericórdia por ela. Se era a filha que estava endemoniada, ela poderia dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Não. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque ela estava aflita. E ela estava clamando, perseverando a um Deus que poderia resolver a sua situação. E Jesus, irmãos, jamais, né? Jesus, ele só queria provar a fé daquela mulher. Porque nenhum que foi até Jesus saiu de mãos vazias. Então, se você vai até Jesus, tenha certeza, você não sai de mãos vazias. Assim como aquela mulher não saiu. E no final ela teve aquele diálogo com Jesus. E ele diz: oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo o que queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então, irmãos, aquela mulher, ela recebeu a bênção dela. Qual era a bênção? A cura da sua filha. Porque ela foi perseverante. Então, se você nesta noite tem orado, tem clamado, não tem visto nada, só tem piorado, deixa eu dizer para você: persevere, continue, peça para que a sua fé seja aumentada. Senhor, aumenta a minha fé para que eu veja verdadeiramente o que o Senhor tem para a minha vida, para a vida dos meus. Então, não desista. A situação está difícil? Tá. Vai ficar pior? Vai. Mas o Senhor, se você perseverar, na hora certa, o Senhor vai atender. Tenha certeza disso. E você precisa ter essa convicção. Você precisa não desistir. Não desista nessa noite. O Senhor falou muito ao meu coração. Animou a minha fé. Pedindo para que eu não viesse desistir de situações que eu tenho colocado diante do Senhor. E eu digo para você: não desista. Continue firme. Porque com Jesus a gente passa num aperto. Está difícil, mas sem Ele é pior. Sem Ele é pior. Lembra de Pedro que disse: mas Senhor, para onde iremos nós? Só Tu, Senhor, tens palavra de vida eterna. E Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Então vocês já sabem, sem Jesus no barco, ele vai afundar. Vocês não vão conseguir. Eu não vou conseguir. Então persevere. Persevere firme no Senhor. Então, como se deve orar? Primeiro, não sendo como os hipócritas. Segundo, orando segundo a vontade de Deus. Terceiro, sendo perseverante. Persevere. Lá em Jeremias 33:3, um verso bastante conhecido, ele vai dizer assim: o próprio Deus dizendo: invoca-me. Invoca-me, igreja do Senhor, invoca-me. Por quê? Porque eu te responderei. Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Irmãos, tem muitas coisas na nossa vida que nós não sabemos o que vai acontecer. Mas você sabe que você orando, Deus revela? Deus revela, irmãos. Nós servimos a um Deus que revela. Agora, para isso é preciso invocar. E como é que eu invoco o Senhor?
gritando no meio da rua? Não. Aos pés dele em oração, clamando, invocando. 2 Crônicas 7,14, aquele verso que é tão conhecido, muitas vezes nós vamos orar, né, no momento da oração, e a gente costuma ler. E ele simplesmente vai dizer algo para a igreja do Senhor. Ele vai dizer: se o meu povo, quem é o povo dele? A igreja, nós somos o povo do Senhor, que se chama pelo meu nome. Quem é que chama pelo nome de Jesus? Nós, os crentes. Se humilhar e orar e buscar, e me buscar o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então, olha só, no secreto do pavilhão, colocar o nosso coração diante do Senhor, nos humilharmos, orarmos, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Sabemos que é o Senhor quem converte o nosso coração, mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Aí, quando nós fizermos tudo isso, aí ele vai dizer: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí olha mais: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Qual o lugar? Na igreja, no seu quarto, no seu trabalho, onde você estiver orando ao Senhor, o Senhor vai lhe escutar. E é muito maravilhoso saber disso, que o Senhor nos ouve, nós não estamos só. Talvez Satanás diga até a você: você está sozinho nessa batalha. E eu digo: é mentira dele, você está com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer fazer isso no meio da igreja, Ele quer colocar desânimo. Porque às vezes a gente ora e não acontece. É culpa de Deus? Não, é o tempo de Deus que não chegou. E para nós concluirmos essa meditação, o que Jesus nos intencionava a nos ensinar a orar? Primeiro, nutrir um relacionamento com Deus. Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele. Por isso, Ele ensinou aos discípulos como orar. Nutrir um relacionamento com Deus. Segundo, a oração nos liga ao Deus com que nós possamos percebê-lo. Como que eu vou dizer isso para vocês? É assim, quando você vai orar, a oração ela faz essa ligação com Deus, e Deus se revela para você, e você percebe que Deus está em você. Deu para entender? É uma intimidade, irmãos. E além do mais, Ele responde. E além de responder, Ele nos dá um sinal. É muito benefício. E qual é o sinal que Ele dá? Ele muitas vezes nos revela através de um sonho. Ele se revela através da palavra. Ele se revela através de uma conversa com o irmão. Ele se revela através da própria revelação mesmo, de Deus usar alguém e chegar para você e dizer: eu estava orando por você e Deus disse isso, isso e isso. E você diz: é desse jeito, Jesus, porque o Senhor sabe o que eu pedi. Irmãos, isso é maravilhoso. Aí por que isso não está acontecendo muito hoje? Por quê? A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. A culpa é nossa como igreja do Senhor, porque sabemos que há um Deus que revela. E muitas vezes queremos colocar diante de nós: ah, Deus sabe tudo, eu não vou orar, Senhor, o Senhor já sabe. Sabe, irmão, mas Ele quer que você ore. Ele quer que você se derrame na presença desse Deus. E Ele nos responde, nos dá um sinal. Ele se manifesta em nossas súplicas, quando são feitas de forma real, com sinceridade e com fé. E é muito importante orar. É muito importante orar. E eu queria muito, irmãos, que não só nessa igreja, mas na igreja como um todo, que os irmãos orassem mais, buscassem mais o Senhor. E aqui nós ficamos um pouco travados. A igreja no culto de oração, ela fica meio travada. Assim, até porque às vezes tem oração que você quer contar diante do Senhor e o irmão está do lado e para o irmão não ouvir. Mas nós como igreja podemos fazer oração intercessória, clamar mesmo, sabe? Pedir ao Senhor
Por quê? Porque muitos são aqueles que falam sobre oração. Existem vários livros. Como orar, por que orar. E você lê, e você sabe, na teoria, mas na prática. Você tem derramado seu coração diante do Senhor para orar, e são poucas pessoas que oram. Pouquíssimas pessoas que oram. E uma das coisas que eu tenho observado é com relação quando a gente pede oração. E eu vou dizer algo para vocês, que Deus falou muito comigo. Vou dar só o exemplo. Nós temos um grupo no WhatsApp das mulheres. E lá, as irmãs pedem oração. E o que é que eu observo? Irmã, ore por tal situação. Aí as irmãs começam a colocar as mãozinhas. Vocês sabem que tem, né? As mãozinhas. E toma mãozinha. E outro dia eu me perguntei. Eu disse ao Senhor, será se essas mãozinhas que as minhas irmãs estão colocando, quando elas viram essa mensagem, elas pararam tudo o que estava fazendo e foram aos pés do Senhor interceder por essa causa? Isso pode ser só um julgamento meu, porque Deus sabe, né? Deus sabe tudo. Mas você sabia que às vezes nós fazemos isso? Nós colocamos ali umas mãozinhas, dizendo para as outras pessoas, eu estou orando. Mas será que eu estou orando mesmo? Será se quando alguém chega para mim e diz, irmão, ore por isso, eu paro e oro? Por quê? Porque no dia a dia a gente corre demais, a gente faz muitas coisas. E quando a gente vai orar, a gente pode esquecer, sabia? E você acaba mentindo. Irmã, eu não orei. E agora, irmão, não disse que orar? Então, qual é a dica que eu tenho colocado em prática na minha vida e tem sido maravilhoso? Veja alguma coisa, seja no WhatsApp, seja alguém numa ligação. Irmãos, eu paro tudo. E naquele momento eu vou orar. Desliga a panela, o que eu estou fazendo, por quê? Porque aquele pedido, aquele socorro chegou naquela hora. E a pessoa está precisando de intercessão naquele momento. Então, pare tudo. Coloque as mãozinhas e diga, vai orar, mas ore de verdade. Sabe? Ore a Deus, porque Deus está vendo. E através da oração, Deus pode enviar o socorro àquela pessoa, né? Então, que nós possamos aprender com isso. Porque as coisas hoje estão muito práticas, né? E nada substitui um tempo específico, concentrado na oração. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Eu vou dar só um exemplo de como isso é sério. Com relação a um casal, marido e mulher. Se um casal só troca poucas palavras durante o dia na correria, estão trabalhando e eles começam ali e falam muito pouco. Isso demonstra que eles não têm um relacionamento profundo. Eles só vão ter um relacionamento profundo quando eles sentarem, conversarem, olhando um para o outro e dialogar aquilo que está no seu coração. Mas se durante o dia eles conversam pouco, eles não vão ter intimidade. Do mesmo jeito somos nós com Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidade. Só que para ter intimidade é necessário se aproximar, é necessário conversar, há um diálogo. Então Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E talvez você que está aqui nesta noite tenha perdido o ânimo de orar. Sabia que às vezes a gente perde? A gente fica desanimado, desiste de orar. Talvez você já lutou com Deus em favor de um filho, de um marido, não viu a solução. Ou pode ser a esposa ou o esposo de um parente, e nada aconteceu. Mas eu quero dizer que você não desista. Você continue firme. Lá em Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar, orar o tempo todo. Você pode orar o tempo todo. Mas isso não quer dizer que você não vai ter aquele momento de ter essa intimidade com o Senhor. Então, se você está aqui nesta noite, talvez você tenha lutado tanto e tenha ficado desanimado. Eu quero convidar você a ficar de pé, para nós orarmos. Para Deus mudar. Se você está aqui, está nessa situação, fraquejando, desanimado,
sem forças de orar. Sabemos, nós já ouvimos que temos que orar. E eu preciso orar mais. Então fica de pé para nós orarmos. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Você que está nessa situação. E vamos pedir ao Senhor nesta noite. Porque às vezes tem sido difícil. Mas o Senhor diz para nós não desistir. Perseverar. Então vamos orar. Oh, soberano Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos ensinou nesta noite como devemos orar, Pai. E eu quero interceder pelos meus irmãos, Pai, que se colocaram, ó Deus, em pé, ó Deus, dizendo assim: Senhor, eu já passei por momentos difíceis, eu estou desanimado, mas que nesta noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa avivar esse coração, que o Senhor possa aquecer, Pai, a vida de oração. Deus, em nome de Jesus, que haja um despertamento nesta noite, Senhor amado. Ó Deus, que eles possam, ó Deus, ao sair daqui, depois de ouvir uma palavra dessa, chegar em sua casa, entrar no secreto do pavilhão, colocar, ó Deus, as suas necessidades diante do Senhor, na certeza que o Senhor está ouvindo as vossas orações. Eu intercedo por eles, Pai, para que eles tenham ânimo, para que eles não venham temer diante das dificuldades, mas que eles possam, nesta noite, sair daqui, ó Deus, avivados, entendendo que o Senhor quer que eles orem mais, que o Senhor desperte para orar, para interceder, para colocar causas difíceis diante de ti, do Deus que pode resolver todas as coisas. Ó Espírito Santo de Deus, tira todo o desânimo, ó Deus, no coração deles, aviva a fé deles, Pai, para que eles possam, Senhor, confiar no Deus soberano, no Deus que, como nós ouvimos nesta noite, que se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós clamarmos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, Pai, e ouvirá as nossas orações. Eu intercedo pelos meus irmãos, para que eles saiam desta noite fortalecidos no poder da oração, Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje eles orem mais, que a partir de hoje eles busquem mais a Tua face, Senhor, e que o Senhor se alegre em ver os Teus filhos clamando, os Teus filhos intercedendo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, e eu convido o presbítero Neto